Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Wesley, vamos a outra dica de Natal. Quero que o Natal de vocês seja muito rico, mas vamos lá. É o Natal de outro herói, só que é filme, não é quadrinho. Vamos lá para esse Reavaliando. Pela foto, vocês vão ter uma ideia. Já foi abordado. Vocês podem ver o Tim Burton, né, no set de filmagens com o Jack Nicholson, Michael Keaton, no primeiro Batman, mas como nós já comentamos do Batman, vai ser aquela sua famosa continuação e no Natal. Claro que nós estamos falando do Batman, o Retorno, a capa, a contracapa, e ainda recomendava você ver o primeiro filme, na locadora. Eu achava muito legal. Achava não, considerava ótimo essa prestação de serviço da Warner. E o DVD, eu nunca quis comprar o Blu-ray, não por ser ruim, porque o DVD é tão completo, tem documentários excelentes sobre o filme, os quadrinhos em si. Eu nunca deixei de lado o Blu-ray por enquanto. O Batman o Retorno, ele é o seguinte, a Warner, ela faz muita bilheteria com o primeiro Batman, o Tim Burton deslancha. O Batman, ele foi benéfico para todos. Kim Basinger ganhou muito dinheiro, se projetou internacionalmente, o Michael Keaton, ele se firma, Jack Nicholson ganhou muito dinheiro, Danny Elfman, aliás, é uma coisa que nós não comentamos aqui de dois compositores. O James Horner, eu esqueci de falar lá no Inferno Vermelho, como a trilha dele fica bruta em alguns momentos e outras fica muito jazzística. E você vê isso no Danny Elfman. A trilha do Danny Elfman, ela é muito divertida no primeiro Beetlejuice, muito sombria, muito ópera em alguns momentos. Já no Batman, ela é mais heróica, ao meu ver. Mesmo sendo soturna, ela é mais heróica. A trilha no Batman, O Retorno, de Returns, né? Não, só Returns. Ela trabalha todos os personagens. O Pinguim tem uma trilha, a Mulher Gata tem uma trilha, a do Batman é uma trilha que ela aparece no momento certo, você vê muito isso. A trilha do Pinguim é muito triste, ao meu ver. E quando a Warner, ela sabe que tem que pegar esses personagens novos, ela tem aquele fracasso que ela vende os direitos do Superman 4. É um grande fracasso que vai pela quena, ela sabe que ela cometeu um erro enorme, ela percebe isso. Ela investe muito dinheiro no Batman, em marketing, e dá aquele dinheiro enorme. Só que o Tim Burton, a princípio, ele não queria trabalhar mais no Batman, na franquia do Batman, pois é um filme muito trabalhoso, você leva-se meses planejando, arquitetando, colocando tudo nos eixos. É um filme que o estúdio tem um controle enorme, o controle do estúdio é enorme nesse filme. Não adianta você querer dar uma de diretor intelectual num grande estúdio, eu acho isso uma bobagem tão grande. É um dos motivos que o Brasil até hoje não vai para frente em filmes mais divertidos, ao meu ver. Enfim, o Tim Burton, ele tocou o projeto, ele foi fazer o Eduardo Mãos de Tesoura, que é um projeto mais pessoal, um projeto que ele tinha anos na gaveta. Só que a Warner sabe que seria trabalhoso entregar o Batman para outro diretor, você tem que treinar o diretor, explicar para ele o Batman e tal. O Tim Burton já era melhor, pois já construiu o universo, ele tem noção do que era o Batman. E olha que era um cara que não lia os quadrinhos, ele fala que é dislexo, o Tim Burton. Mas a Warner jogou a proposta para ele. Burton, o filme vai ser seu, vai ser mais autoral, nós vamos te dar uma liberdade criativa enorme. Pode ficar à vontade. E o filme do Batman, O Retorno, ele é considerado um fracasso. Porque o primeiro Batman deu, se eu não me engano, 400 milhões de dólares. O segundo parece que deu 300 milhões, uma coisa assim. O cara de 100 milhões foi considerado um fracasso. Talvez eles quisessem muito esse dinheiro. Mas, ao meu ver, não foi só isso que prejudicou o Batman ou o Tim Burton numa terceira continuação. Tem a propaganda. O McDonald's, todas as empresas, eles têm que vender os brinquedos, bonecos, todo aquele merchandising em torno dos bonecos. Era difícil você explicar para os pais da criança lá em 92 que o Batman é um personagem mais sombrio, que a Mulher Gata era uma gatuna, que o Pinguim é um personagem grotesco. Era muito, muito difícil você explicar isso para essas pessoas, para os anunciantes. Só que o Tim Burton, ele não mente. Em momento algum ele fez um filme para as crianças. Não fez.
Quem lá em 92 pensou, Batman o Retorno foi para criança, não foi, você foi enganado. A Warner e o Tim Burton, eles foram muito honestos, ao meu ver. E de todas as duas origens, ao meu ver, a origem que envelheceu melhor foi a do Pinguim. Talvez pelo Tim Burton ter muito aquele acesso a filmes de monstros da Universal, da Hammer, filmes do Roger Corman, do William Castle. Foi o que envelheceu melhor. Você se identifica muito com aquele negócio do Pinguim. Pinguim, ele era um cara de família rica. É o Paul Rubens, o Pee Wee Herman, o pai dele. Só que ele é abandonado, ele é renegado, ele vai viver nos esgotos. Lembra um pouco o Tarzan, que o Tarzan foi deixado, né? O navio naufragou, ele foi pego pelos macacos. Lembra um pouco. Quando o Pinguim vai a primeira vez no cemitério visitar seus pais, eu acho tão bonito aquilo ali. O Pinguim, mesmo ele sendo abandonado, ele poderia ter ficado um cara totalmente ignorante. Ele é um cara bruto, ele teve que ficar um cara bruto. Mas ele é um cara muito culto, ele pega a gangue do Triângulo Vermelho, lá do circo, ele doma os caras, ele é o cara da coordenada, ele ficou um cara muito culto apesar de tudo. A Mulher Gato também tá legal. O legal dela é que eles tentaram realmente jogar aquela Mulher Gato do Frank Miller, quando ela é reformulada. Mas a Warner, ao meu ver, ela ficou um pouco receosa porque nos quadrinhos ela era uma prostituta. Aí eles ficaram muito receosos. Poxa, como é que nós vamos tacar essa prostituta aqui no cinema, tal? É uma outra mídia, um outro público. Isso é para você ver que quadrinho também não é para criança naquele período. Ela sim está muito bem retratada pela Michelle Pfeiffer, uma mulher que ela recebe a ordem daqueles caras, aqueles caras são totalmente machistas, corporativistas, eles não têm apreço nenhum pela mulher, que ela cresça na hierarquia do trabalho, eles não têm esse desejo. Isso ela está super bem representada. Agora o que mata ali é aquela queda dela, que ela é mordida pelos gatinhos, tal. Eles tinham que trazer a mulher gato de alguma forma, né? Os gatinhos a mordendo, tal, não sei o quê. E ela fica tipo o Chuck Norris. Eu lembro que tinha uma médica ali na época, o cara perguntou, como é que você, o Batman, como é que você aprendeu a lutar tão rápido lá na média? Não, porque eu vi um filme do Chuck Norris, eu aluguei uns VHS e aprendi a lutar. Mas enfim, mas é um filme de 2 horas e, né, 2 horas e 20, 2 horas e 10. Tem que correr essas partes têm que se correr. Mas não é que a origem dela é ruim, mas a do Pinguim ficou mais rica, ao meu ver. E o Michael Keaton, eles falam nos extras, é o Batman, que ele também entende o que é o Batman, ele entende o que é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne nos quadrinhos ele era considerado insonso, ao contrário do Clark Kent. Clark Kent era um personagem mais rico. O pessoal lá da Queda do Morcego, eles começam a trabalhar mais o Bruce Wayne. O Bruce Wayne fica... Porque o Michael Keaton, o Bruce Wayne ele é engraçado, às vezes é soturno, às vezes está lá solitário. Aquela cena que ele fica lá pensando na biblioteca dele, ele vê o Batman, eu acho tão bonito. Quando ele vê o Pinguim pela primeira vez numa TV, lembrando que não era internet naquele período, ele se identifica com o Pinguim, porque fala o negócio dos pais, que o Bruce Wayne perdeu os pais. Aí o Alfred pergunta, o que foi, patrão? Não, os pais dele, tomara que ele encontre os pais dele. Só que depois, quando ele veste a máscara do Batman, Bruce Wayne, que é o verdadeiro personagem, o Bruce Wayne sempre foi a máscara, ele começa a conversar com o Alfred, ele fala que tem algo por trás do Pinguim. Pinguim não é só os pais, ele tem alguma maracutaia. E outra grande sacada que tem nesse filme, o primeiro filme não tinha uma história ruim, mas era aquilo, a origem do Coringa, o Coringa enlouquece, ele era um ex-gangster, ele continua mais gangster, ele vira terrorista. Muita gente até acha ridículo, mas eu gosto mais da origem do Coringa do Tim Burton do que do Alan Moore, que eu gosto bastante do Alan Moore, acho excelente. Mas é aquilo, o Coringa ele quer tocar o terror, ele é um terrorista, ele quer jogar o gás do riso nas pessoas, ele quer anarquia. Nesse, o Pinguim, ele quer dominar a cidade, é diferente. Ele é um dos únicos inimigos do Batman que não é louco. Nos quadrinhos ele é um empresário, ele mexe com cassino, com tráfico, contrabando. O Pinguim ele toca o terror. E eles jogaram aquele lance da prefeitura, do Pinguim concorrer, não sei o quê. Há um episódio 60 da série do Adam West, onde o Pinguim ele tenta a prefeitura. Só que o Batman é pacato, o Batman ajuda velhinho, o Batman vai em bingo. E é o Batman do Adam West, né, gente? A gente tem que relevar isso bastante.
Aí é o que acontece. Eles meio que reintroduzem isso no Batman do Tim Burton. Só que o Pinguim não é o grande vilão da trama, nem a Mulher Gato. É o Mark Shrek, feito lá pelo o grande ator Christopher Walken, meu ator favorito da nova Hollywood, ele e o Jeff Bridges. Ele é aquele cara gangster, sarcástico, ele fala que ele é um cara durão, que ele é um cara que batalha desde cedo. Ele é um cara que ele faz de gato e sapato à população, ele considera manobra de massa. E esse Batman, ele fala mais de política. Ele cita o Nixon, ele cita o vice do Nixon, Agnell, acho que é Agnell, o vice do Nixon no período. E aí o Pinguim, ele não tem essa malandragem. Ele sim, ele é um cara malandro, mas não ao ponto do Mark Shrek. Mark Shrek é empresário, é ganancioso, ele finge que é filântropo, ele sabe onde a política funciona, onde ela não funciona, que a política está relacionada com poder, com mulheres, dominar a polícia. O outro ponto fraco do Batman Retorno é o Comissário Gordon. O Comissário Gordon tem, acho que 2 falas. Ele tem 2 falas. O Comissário Gordon do filme do Tim Burton sempre foi muito morto. Meu Deus do céu, como o Tim Burton maltratava o Comissário Gordon desse filme. E o Mark Shrek, ele é baseado no Nosferatu, que é o nome do ator que fez o Nosferatu naquele filme de 22. Como isso aqui é bacana. Enfim, mas você vê essa trama mais política, que muita gente na época criticou que o Tim Burton não soube trabalhar isso. Ele era um cara acusado de só dar atenção aos cenários, e não é verdade. É um roteiro lá feito pelo Daniel Walters, Sam Han, reescrito pelo Wesley Strick, né? O cara fez o Cabo do Medo, o remake. Mas eles souberam trabalhar isso muito bem. O Bruce Wayne, e hoje o Bruce Wayne vai casar com a Selina Kyle, né? Isso aí não é mais nenhum spoiler. Você vê que parece um exagero da minha parte. Você vê que a cara metade do Bruce Wayne, talvez alguns fãs não concordem comigo, seja realmente a Selina Kyle, que eles têm aquele lance das máscaras, não sei o quê. E essa Selina Kyle não é a ladra dos quadrinhos, que no quadrinho ela era prostituta, depois eles a transformaram em ladra, porque o lance da prostituição fica muito pesado, fica uma coisa muito, né, mórbida para ser abordada no cinema. Ela é uma anarquista, ela só quer anarquia no filme do Batman. E o Tim Burton também foi acusado no primeiro filme de não saber fazer filmes de luta, o que é um exagero. O primeiro filme tem cenas de lutas muito boas. Não é um Jack Chan. Jack Chan faz coisa, né, muito, muito além de Hollywood. Mas aquela cena onde ela, pela primeira vez, ela encontra o Pinguim, o Batman, como é legal. Aquele negócio do Michael Keaton ficar olhando, ele sabe muito bem trabalhar esse Batman. É o Batman que fala pouquíssimo. Diz que no roteiro, ele fala com os roteiros, menos fala. É um cara que ele entende o que é o Batman. Ele entende o que é o Batman. É o Batman que mata. Muita gente até hoje fala, o Batman mata, não sei o que. Ele mata, sim, em alguns momentos ele mata. Tanto nos quadrinhos, se você pegar quadrinhos lá do Neil Adams, Don Newton, toda aquela galera das antigas, de Amparo, ele mata, assim, em alguns momentos. Não é um cara sangue frio, mas ele mata. Quando ele chega naquele primeiro momento, em que ele toca o terror lá na gangue do circo, lógico que ele matou alguns integrantes ali. Vocês não têm a menor dúvida. A índole do Batman é diferente da índole do Superman. E o Natal só está lá como um pano de fundo. O Natal está lá como um pano de fundo. Você vê que o Batman está mais durão, um pouco mais confiante, um pouco também mais desanimado, que ele sabe que o crime não tem fim. Ele conversa pouquíssimo com esse comissário Gordon, mas se bem que aquele comissário Gordon lá não merece. Não merece conversa, não. Aquilo ali não merece atitude nenhuma. E o Pinguim, ele é, de novo, ludibriado, pois ele é um cara que ele é enganado a todo momento. Ele passou a vida dele sendo ludibriado. Ele se revolta. O Tim Burton mostra que ele vai ser aquele monstro grotesco. E à primeira vista, não é o Pinguim dos quadrinhos também. O Pinguim dos quadrinhos é mais galhofeiro. Mas uma coisa que eu sempre gostei do Pinguim dos quadrinhos e do Burgess Meredith lá da série, aqueles guarda-chuvas, sempre me fascinaram aqueles guarda-chuvas do Pinguim. Só que o Tim Burton, o que ele sacou também? Que o Pinguim dos quadrinhos não daria certo naquele filme e não daria certo se fosse o Pinguim da série. Isso aí eu tenho certeza que ele percebeu, não vai dar certo isso aqui de jeito maneira. Eu vou deixar ele mais grotesco, vou inventar uma grande origem para ele. Se bem que o Pinguim tem uma origem boa, do Alan Grant. Dizem que tem uma do John Byrne, mas eu nunca cheguei a ler essa.
O Alan Grant reformula o Pinguim, ele é um cara torturado desde a infância, os únicos amigos dele são os passarinhos. E você vê que era uma época antes do CGI, quando aquele... e outro cara que a gente tem que destacar é aquele grandão, que é o rival do Falcão, que o Falcão lá do Stallone, o Batman coloca aquela bomba na barriga dele, eu acho tão bacana aquela cena. Olha que absurdo, mas enfim. O ataque dos pinguins é muito bonito. E você vê, quem não viu o trailer original, vou deixar o trailer original do período, a letra dos atores faz assim, né? Ela vira. É tão interessante, aí fica tan tan tchum, tan tan tchum, Michael Keaton, Michelle Pfeiffer, tan tan tchum. Enfim, e os pinguins vão atacando Gotham City, porque depois que o primeiro plano do pinguim foi frustrado, que era ser político. O segundo plano do pinguim era sequestrar os herdeiros ricos de Gotham, também não deu certo. Ele parte por tudo ou nada. Eu vou estourar a cidade, vou colocar os pinguins. E você vê que o Batman, ele não quer matar os pinguins. Ele sabe que os pinguins são criaturas, querendo ou não, elas são inocentes. Aquela lancha, quem não vibrou? Infelizmente, eu não vi o Batman Retorno e o primeiro Batman do Tim Burton nos cinemas. Mas eu acredito que esse aqui vai ser relançado. Ano que vem que completa 30 anos. Eu perdi do Super-Homem, mas o Batman não vou perder. Eu quase fui do Super-Homem, mas não vou perder. Só que como esse filme deu menos grana, a Warner se arrisca no Batman Eternamente, do Joel Schumacher, que é a produção do Tim Burton. Não é um filme ruim. O problema é que é o Batman dos anos 50. É o Batman lá da ficção científica. Muita gente não pegou isso. Aí sim a Warner se estrepa com esse Batman aqui. Com esse Batman, a Warner... O Batman fica de molho na geladeira. Fica lá, só vai ser ressuscitado pelo Christopher Nolan em 2005. Mas enfim, você vê como o Tim Burton... Ele tem meio que um jeito de ópera também. E agora eu entendi que nos filmes do Tim Burton, do Batman, ele vai matar os vilões do Batman. Os vilões do Batman são filmes extremamente fechados. Eu fico imaginando aquela cena da Bat-Lancha lá nos esgotos. Deve ser muito lindo no cinema. Tomara que a Warner um dia relance. Quem sabe aí no projeto Cinemark. É um filme aí que está com 25, 26 anos. Já merece um relançamento de cinema em tela grande. E é um filme, ao meu ver, talvez vocês não concordem comigo. É o filme dos melhores efeitos especiais de 92. Teve o Alien 3 que concorreu aos efeitos especiais, que é muito bom, mas é uma produção muito conturbada. Tem o Drácula do Coppola, que também é muito bom, só que são efeitos mais artesanais, mais antigos. Mas o mais completo, ao meu ver, é o Batman Retorno. Pois são pinguins, animatrônicos. É um trabalho também de Stan Winston. É um cara que nós nunca abordamos aqui no Reavaliando. Não é pena. Quem sabe um dia aí, o Reavaliando do Make-up, Stan Winston também. E tem gente ali de toda a equipe técnica de Hollywood e tal. E é isso, gente. É uma dica de Natal que eu deixo aqui para vocês. Batman Retorno. Aquela mulher gato do final é um boneco. Não deveria nem entregar isso para vocês, mas enfim... Como o Tim Burton soube trabalhar bem esses três personagens. E, ao meu ver, Batman Retorno é melhor do que o primeiro Batman. Ele está mais sólido, a história é mais sólida. Depois vocês revejam para mim e me digam o que vocês acharam, se é ou não é melhor do que o primeiro filme do Tim Burton. Eu gosto bastante. A pena que não saiu a trilogia do Tim Burton. O Christopher Nolan teve esse privilégio, já o Batman não tem. Mas também foi bom para a carreira de todo mundo. Tim Burton foi fazer o Ed Wood, o Marte Ataca, além do Cavaleiro Sem Cabeça, ele cresceu mais. Assim como o Donner, ele cresce mais depois que ele sai de Superman. Ele cresce muito mais a carreira dele. Foi bom para ambas as partes. Gente, muito obrigado. Essa é mais essa dica de Natal do Reavaliando. Batman o Retorno, do Tim Burton, um diretor que nós estamos resgatando aqui no Reavaliando. Muito, muito obrigado. Compartilhem sempre. Aquele joinha, os comentários principalmente. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.